Esse texto vai falar de pessoas que estão sendo separadas ao ministério. E eu costumo dizer que, desde lá do começo, o critério era pesado, os princípios eram pesados. Mas era pesado para quem era mole, né? Os princípios eram claros, para que as coisas concernentes à obra de Deus fosse feito com a devida excelência, dedicação, empenho. Então, lá atrás já começa assim, Êxodo 18, 21. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Só isso aí eu já pregava essa manhã inteirinha. Que a coisa mais comum é sentar em roda de pastor e os pastores começar a falar das dificuldades da vida do ministério. Coisa mais comum. E é uma história pior que a outra, irmão. É uma história pior que a outra. Outro dia eu estava numa mesa, os pastores falando, e eu estava desconfortável com aquilo, porque eles não estavam falando de uma situação para tentar, o que a gente faz para mudar. Eles estavam só generalizando, né? Sabe aquela coisa, vamos bater na noiva, está tudo errado. E de repente alguém falou assim para mim, qual a sua opinião? Eu falei, eu prefiro não dar a minha opinião. Não, mas a gente quer ouvir a tua opinião, fala a tua opinião. Eu falei, a opinião é simples. A opinião minha é que desde o começo, quando Jesus veio estabelecer a igreja, existia muita coisa a ser mudada, transformada, aperfeiçoada, desde o começo. Ninguém foi enganado. Para isso ele deu os 5 ministérios, né, que a gente tanto fala, né, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoar. Então, se já tivesse perfeito, não precisava da gente. Se já tivesse perfeito, ô irmão, o anjo batia assim, tá tudo certo, vai no RH, dá baixa no C. Já está perfeito, não precisa de pastor aqui. Mas como tem tanta coisa a ser desenvolvida, amém? Ele gerou em nós um encargo, um chamado, um ofício, para servir a noiva dele. Então ele deu esses pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, ele deu para a igreja já estava aí. Quando a gente chegou, a igreja já estava ou não estava? É ou não é? E aí, quando ele nos deu para a igreja, ele falou, aconteceu o que aconteceu com Jesus em João, quando Jesus está orando, ele fala assim, aqueles que tu me deste o coração, porque a igreja, irmão, é muito grande, a gente não dá conta de cuidar de tudo, não é ou não é? Mas ele fala assim, aqueles que tu me deste, Pai, o coração. Aí você começou a perceber, pastor, que Deus deu o coração de algumas pessoas para você cuidar, é ou não é? Você começou a perceber que Deus começou a trazer pessoas que começaram a confiar no encargo que você tem, naquilo que Deus tem na tua vida, e que você é portador de respostas de Deus. Só que nesse caminho, alguns colocaram pessoas debaixo do braço, ou debaixo da mesa, se tornando guru gospel, dizendo às pessoas, não compre se eu não disser, não venda, não viaje, não passeie. Eu já cheguei em alguns lugares que o extremo chega a dizer o seguinte, não beije na boca, sem falar comigo. É sério. Isso, e os homens levavam isso a sério, a sério. Eu fui num lugar, aonde pastores, presidente, tem pastor presidente aí, levanta a mão. Você tem um CNPJ, um estatuto lá, você deve ser presidente lá, né? Não é isso? Quem é que, se eu perguntar, não vai levantar a mão? Porque eu tenho um monte de presidente aí que não levantou a mão. É porque não, mas é assim mesmo. Eu não vou apanhar sozinho, irmão. Eu apanhei primeiro, vocês vão apanhar junto, não tem esse negócio. Tem dia de manhã que
Tem dia que é à noite, a esposa tem que fazer massagem no Amauri. Eu fico lá, ai, ai, ai. Tem dia que é de manhã. Ela fala, meu, você gemeu a noite inteira. Eu falei, eu estava apanhando. Ela falou, você geme, ai, ai. Rapaz, de manhã tem que fazer massagem no gordinho. Você é pastor presidente de um ministério? Então tá bom. Eu fui em alguns lugares que pastor presidente do ministério, se ficasse viúvo, tinha um pastor do pastor, não tem? Eu sou pastor de pastores, mas sou pastor de pastores para servir eles, amém? Isso não é status, não é nada, é uma responsabilidade. Mas esses pastor presidentes, quando ele ficava viúvo, pastor Tiago, ele tinha 3 meses para casar. Se não casasse 3 meses, ó, sai do ministério. Tem vice-presidente aí? Ministério, levanta a mão. Então você tem 6 meses. É sério, vocês estão risando, é sério. Estou falando sério. Parece absurdo, mas alguém entendeu que um pastor sozinho ele acaba pecando. Então dá 3 meses, arruma um casamento às pressas para ele. Sabe o que é você botar remendo novo em veste velha? É mais ou menos isso. Vai dar ruim no final. Então o que fizeram? Desde o começo era criterioso. Homens capazes, gente que põe a mão. É o que o Heitor estava falando aqui. Vai, mexe do teu espírito, mas para algo, né? Você não põe ferramenta na mão da pessoa para ela ficar admirando a ferramenta. Olha que chave de fenda bonita. É para usar. O Espírito Santo ele veio capacitar você, tornar você capaz, porque nós estamos falando de assuntos espirituais do reino de Deus. Então talvez o que você está fazendo hoje ou fez antes, deu certo, para frente Deus vai querer que você faça diferente. E é o Espírito Santo de Deus que vai ajudar você nas transições. Então é uma capacidade que vem de Deus. Quando ele reuniu os homens para construir lá, e a Bíblia fala que o Espírito de Deus tomou alguns homens que eles pegavam madeira e começavam a lapidar a madeira, a pedra, o ferro. Não, costurando amor, já fizeram total, rápido, quantas roupas? 1.700. Irmão, você imagina, tem aí alguma coisa? Tem, daí logo. Vai. Cuidado com a Cremilda, hein, filha? Ela está enroscada, né? Enroscou nos cabelos dela, vai arrancar os cabelos dela, coitada. Tá vendo essa roupinha? É feito vestidinho assim, lindinho assim, ó, para as crianças, ó, todo babadinho, todo coisadinho. Olha a coisa linda. Oi, gente! Deixa eu te falar uma coisa. Deus mandou elas costurar, elas não sabiam costurar. Ela falou, Senhor, mas eu não sei pregar um botão. Outro dia eu cheguei lá no ateliê, e a porta e a máquina assim, as de costas, elas costurando assim, ó. A máquina assim. Falei, misericórdia, vai furar o dedo, cara. É de se escandalizar. Falei, meu Deus do céu, que mulher doida. As duas. Eu não sei se os caras que lapidavam madeira ficavam assim lá, né? Com a madeira e orando em língua para Deus dar o que tinha que fazer com a madeira. Mas até hoje o Espírito Santo de Deus está capacitando pessoas, e não é só para pregar, é para lidar com vários assuntos que nós temos que desenvolver para a honra e glória dEle. É Ele que nos torna capaz. É Ele. Só que para o Espírito Santo te dar, e aqui eu vou discorrer com esse raciocínio, tem outra coisa importante aí. Temente a Deus. É difícil você falar das coisas do reino com quem não teme a Deus, com quem trata com Deus levianamente. É difícil, irmãos.
É muito bom quando você está num ambiente de temor, que as decisões são pautadas pelo temor. É ou não é? O temor te protege. O temor não é medo, não. O temor, ele te protege. Agora tem outra coisa aqui. Homens de verdade. Rapaz, aí nós vamos ter que procurar. Que o que tem de homem banana, homem que foi ungido com óleo de freio, cara, que tu tem que ficar empurrando o cara. Vai, não sei, se molhar o novelo, se não molhar o novelo, se molhar a grama, se cair um raio, vai cair um raio na tua cabeça, infeliz. Sai daí, nojento. Uns caras travados, meu. Não, estou orando para Deus confirmar. Deus já deu 1, 2, 3, 4 testemunhas. Rapaz, eu conheço um que Deus ficou falando 5 anos com ele se preparando. Quando deu uma coisa errada, ele falou: vou orar para ver se é de Deus. 5 anos Deus falando sobre uma coisa. Uma que deu errado, vamos ver se é de Deus. Tudo antes deu certo, agora que deu errado, vamos ver se é de Deus. Se continuasse dando certo, você perguntava se era de Deus? Quando o Senhor te chamou para a obra do ministério, o que te garante que tudo ia ser paz e amor, irmão? Quando Paulo foi chamado, tu lembra o teor do contexto da revelação? Fala para ele o quanto ele vai ser perseguido por amor ao meu nome. Você aceitaria um chamado assim, Galvão? Vamos lá, você vai ser perseguido por mim. Hoje tu tem que falar para o cara que tem um campo para ele, uma congregação, uma casa pastoral com banheira hidromassagem, e tem uma caminhonete 4x4 para ele atender o pessoal, e um salário. Aí é um chamado de Deus, aí é Deus purinho. É ou não é? Agora pega o Salmo 105, se eu não me engano. Enviei, 105 ou 106, procura lá, vocês lêem mais a Bíblia que eu, vocês vão acertar. Enviei o meu servo, preso por grilhões. Ele enviou a fome por aqui, mas ele enviou uma resposta por aqui, chamada José. Mas o jeito dele enviar, cara, olha o jeito do cara enviar. A gente quer o envio assim, a passagem aérea, né? Pronto, vai lá, servo, no ar-condicionado. Cara, eu vejo pastor, cara, estava acostumado a andar na lomba do jegue. Quando entra no avião, fica com ar de rico de repente, cara. É sério. Selfie, o cara... É ou não é? Parece que, né? Enche. Não é que de repente ficou orgulhoso, só manifestou o que já estava dentro. Quer um envio desse? E a Bíblia diz que ele foi enviado, e a palavra de Deus o provou, José. E ele foi provado pela palavra. Sabe quem está te provando? Deus. A palavra que Deus te deu está te provando. É ou não é? Fala a verdade, você já não deu pastor, nesse ministério, já não deu vontade de dar um soco na cara de alguém? Dá-lhe uma rasteira. Deu ou não deu? Já não deu vontade de usar o microfone que nem fosse um sniper? Não deu? Você está sendo provado pela palavra. Por que você não faz? Porque tu te lembra das palavras que o Senhor te deu, não é? Tu te lembra daquilo que o Senhor falou, e daí você fala: não posso, eu tenho que morrer. Eu não esqueço do Jairo falando um dia que Deus falou com ele na fila do mercado, que ele estava com uma pressa terrível, a pessoa devagarzinho lá, tal, e ele com a pressa, e ele já queria brigar lá no mercado. Ele é assim legalzinho, com esse sorriso assim de... né? Mas ele tem um leão para domar ali dentro também. E aí de repente quando ele foi assim, o Espírito Santo falou:
Você precisa morrer. É ou não é? Você quer ver? Você quer ver se o cara precisa morrer? Viaja com ele no volante daqui até Roraima. Dia inteiro, irmão. Cara no volante. Tem cara que te fecha para você não ultrapassar ele. Diz aí, fala a Deus, grita. E o pior é que eu devolvi a fechada. E eu preciso morrer. Ele está falando aqui de homens que temem a Deus. E o temor, ele vai te empurrar sempre para alinhamento, para querer melhorar, para querer aprimorar, para querer santificar. O temor faz isso com a gente. O temor é algo que vai te puxando. A gente não falou aqui que todo mundo fala, tem uma tendência ao pecado. Irmão, o homem sem temor, ele vai para o pecado. Mas o temor é que vai levando você para o lugar de arrepender. Vai levando você no lugar de aprimorar, de não pecar, de santificar, de consagrar. É o temor. Então vai separar, o Senhor quer separar homens que têm um temor. E outra coisa aqui, ó, que odeiem. Não é só que o cara tem o dom da liberalidade, igual lá fala lá, né, no Novo Testamento. Mas homens que odeiem a avareza. Sabe o que é odiar a avareza? É não aceitar de forma alguma adorar Mamon. São homens que constrangem você com a liberalidade dele. E homens que têm o dom da liberalidade, que constrangem a avareza, são homens que são verdadeiramente rios de recurso do reino de Deus. Deus pode dar, isso não muda ele, não transforma ele. Deus pode te dar, Deus pode mandar, vem e vai, sempre vai para o destino correto, não para ali, ele não é curva de rio, vai parando tudo quanto é coisa ali. Então a palavra de Deus sempre, desde o começo, ela foi estabelecendo critérios fortes, pesados, profundos, para que pessoas pudessem pôr a mão no ministério. E aqui o texto de Êxodo está falando de algo, dentro de um contexto de uma conversa. Se Moisés não faz isso, Moisés ia morrer, não é? É ou não é? Ele está falando assim, não dá para você resolver tudo, pastor. Você vai ter que aprender a delegar. Mas quando você for delegar, pastor, tenha critérios bíblicos, princípios bíblicos. Eu preciso de alguém ali, põe esse mesmo. Põe esse, aquele outro ali. Esses dias conversando com alguns pastores, que eles diagnosticaram que alguns pastores da equipe estavam desenvolvendo algumas coisas, mas eles estavam desalinhados para aquilo. Eles foram em amor, com um jeitinho, falaram, não dá para você desenvolver isso aí, enquanto você não arrumar essa área da tua vida, porque isso não te dá autoridade e dá legalidade para o inimigo. Não dá para você fazer isso, sai daí. Pastor, a pessoa fica chateada. Irmão, você pega os teus filhos, você tem filho aí? Quem tem filho? Você lembra dos filhos pequenininho? Aí você precisa sair, ficar um dia fora. Você pega qualquer um para cuidar. Qualquer um que aparece. Pega alguém lá e cuida dos meus filhos. Então a gente não pode fazer isso com a casa de Deus, com os filhos de Deus. Tem que ser gente, vamos lá, de novo, capaz, temente a Deus, homens de verdade e que odeiam a avareza. Tem mais, nós vamos falar. Se a gente desde lá de trás não tivesse colocado pessoa para fazer alguma coisa pela necessidade, porque eu preciso de um ministério de homens, eu pego um irmão lá que eu acho ele legal, unjo ele e põe ele para cuidar dos homens, porque ele é legal, é um cara descolado. Não, eu preciso de alguém para cuidar dos jovens. Meu filho, eu pego meu filho, vou pôr meu filho lá. Mas o filho não está bem. Se a gente tivesse levado em consideração o que a Bíblia diz, hoje o cenário da igreja não seria tão raso quanto é. Nós teríamos homens de verdade,
tementes a Deus, que odeiam a avareza, desse cenário de corrupção, de falta de temor, de falta de iniciativa, seria extirpado no nascimento. Está entendendo? Sempre o Senhor, quando foi trabalhar com algo, Ele separou pessoas, mas Ele tinha critérios para que cada um fosse construir, fazer, edificar. Isso vocês vão ver presente, eu não vou ler todo o texto, mas vocês vão ver isso presente, quando o rei, lá em Esther 1:11, não vou ler tudo, ele pede para que introduzissem a rainha Vasti diante dele, e que colocasse a coroa real nela, e a Bíblia diz que ele mandou separar eunucos. Ele pede para que fosse ali eunucos. A palavra eunuco tem a ver com homens que têm uma característica. De novo, essa característica tem a ver com princípios, critérios. Você não é eunuco para você dizer assim, eu sou eunuco. Para você ser, é igual hoje, o IBGE fala de evangélico não praticante. Tem como ser evangélico não praticante? Você só é uma coisa se você pratica, se não pratica você não é. É ou não é? É que para muitos dá um nome, assinar um papel, eu sou membro lá daquela igreja lá, então eu sou. Não, você é se você está comprometido com os princípios que aquela comunidade de fé está comprometido, senão você não é. É que para muitos, não precisa nem pessoa vir congregar, se o dízimo dela vier congregar já está bom. Então, o rei, ele separa aqui em Esther 9, 10, 11, ele vai falando sobre os eunucos, e para trazer a presença do rei Assuero. E é interessante que, não vou entrar profundamente nisso, mas os eunucos eram homens preparados para lidar com a rainha, eles não tinham como ter prazer com a rainha. Eles tinham feito um voto, e muitas vezes acontecia um sacrifício ali. No Novo Testamento, a Bíblia diz que alguns vão se fazer eunucos por causa do reino de Deus. Porque você vai lidar com a noiva do Cordeiro. Ali aqueles eunucos, eles tinham que adornar, pôr a coroa na rainha, para trazê-la, trazer a rainha Vasti até o rei. Ele tinha que adornar. Você percebe que tem todo um contexto para que ele apresente a rainha no meio de uma celebração enorme. Ele celebrou durante dias e agora ele quer apresentar a rainha. Então ele convoca pessoas adequadas, comprometidas com alguns princípios. Vocês vão lidar com a minha noiva. Pastores, é o Amauri que está falando, mas escuta Jesus aqui. Vocês vão lidar com a minha noiva. Vocês não vão poder tocar nela, ter prazer com ela. Vocês vão adornar ela para mim. Foi isso que ele quis quando deu a gente para a igreja. E tem hora que a gente quer fazer festinha, entretenimento o tempo todo. Você não foi feito para ficar fazendo festinha para noiva não, irmão. O rei está fazendo uma festa. Eles foram chamar a rainha e ela estava envolvida com uma outra festa dentro do reino, cara. Você imagina, um monte de festa dentro do reino, mas só uma vale, só uma é certa, só uma é celebrada pelo rei. Qual o nosso papel muitas vezes? É tirar o vislumbre. Isso aí para mim fala muito, Jair. Ela fez festa e chamou outras para a festinha que ela estava fazendo. Sabe o que isso diz? A noiva, ela não quer participar da festa do rei, porque ela achou uma festa aqui paralela, legal, bacana. Você imagina? Hoje tem pessoas que você fala sobre ir morar com Jesus, Deus me livre. Eu sou de uma época que os crentes amavam pensar que um dia ia morar com Jesus. Hoje em dia, a noiva está tão distraída com tanta festa, com tanto entretenimento, que se você falar para ela, vamos orar com Jesus, ela, ai misericórdia, agora não, tem uma festa aqui, eu estou bem aqui.
Eu sou de uma época que a gente ansiava, queria que Jesus viesse, irmão. Os evangelistas trabalhavam igual doido para ganhar o maior número de vidas possível, que Jesus já estava voltando. É ou não é? Hoje tem evangelista que fala: estou vendo aí, estou vendo, vamos ver. Parece que vai demorar muito para Jesus voltar. A conversa com os evangelistas, com os missionários: não, nós temos que ganhar o maior número de pessoas. Que hora que Jesus voltar, a gente quer povoar o reino dos céus. Então foi desenvolvendo um entretenimento, uma coisa rasa, que as pessoas elas estão pensando se de fato elas aceitar Jesus para ir para o céu ou para participar da festa. Aquela festinha que está tendo ali, sabe, pastor Nilton? Nós pastoreamos uma congregação em Belém do Pará, e aqui tem parte da equipe: pastor Elcio, pastor Paulo, pastor Salles, pastor Heitor, pastor Elton, pastora Leia, que está aí também, das secretarias aqui, minha esposa, filhos. Irmãos, vocês sabem que eu conheço muita gente, né? Muita gente. Eu não pagaria para alguém famoso ir lá. A gente conhece muita gente, mas a gente queria e quer muito, primeiro, sair dessa cultura, que para que as pessoas venham e adorem e busquem ao Senhor, tem que ter alguém famoso. Irmão, nada contra os famosos. Se Deus deu fama para alguém, tem um porquê disso, amém? Mas eu não concordo você ter que ficar se desgastando, e se desgastando, e se desgastando, investindo para alguém vir numa noite ali fazer uma festa para o povo falar aleluia, aleluia. Se um dia Deus falar: chama um famoso, eu te ligo, Nil, vai lá. Se Deus falar: chama um famoso aí lá para ir pregar, eu chamo lá: ô Mário, vai lá pregar lá. Agora, são 2 anos e pouco como congregação, de um processo todo, sem irmãos, fazer nada desse tipo. Por quê? Porque eu percebia, Adalto, que se eu colocasse na cultura de hoje alguém para fazer festinha, eu ia ficar me ocupando com um monte de seguidores, e os discípulos iam ficar esquecidos. É uma massa que vai de um lado para o outro atrás de festa. Quem fizer a melhor festa, eles vão. Irmão, isso dá despesa e não edifica. Construa fundamentos em Cristo de forma profunda. Se um dia Deus falar: traz aquela pessoa, não importa, é a pessoa, não importa a fama dela, traz, irmãos. Mas eu em 2 anos, na congregação local, eu me esquivei disso. A gente fez a inauguração de um primeiro endereço, que a igreja nasce, ela não abre, ela não inaugura, né? A igreja nasce, né? E os pastores falavam assim: ó, nós vamos lá, tá? Na inauguração. Eu falei: não vai não. É porque não cabe vocês lá. Eles achavam que nós ia alugar um lugar assim, bonito, grande assim, ó. Eu não tenho dinheiro para isso, irmão. Se Deus der, a gente faz. Se Deus não der, não faz. E os pastores falavam, né? Falavam: não vai não. Não, vou levar a igreja inteira. Não, não leva, que não dá, não cabe. Irmão, era uma sala que acho que era menor que esse púlpito aqui, ó. Era, né? Menor, né? Te alugou, de fazer culto no domingo. Alugava por 4 horas no domingo para fazer o culto. E ficava a gente nos corredores, sentado para o chão, e a gente feliz da vida. E os pessoal chegavam assim: aí, quando é que você vai trazer fulano, beltrano, fulana, fazer uma festa de inauguração? Eu falei: não vai ter isso não. É caro, né? Não, eu nem pago. Não é isso. Eu estou lutando contra um sincretismo que entrou na igreja, onde as pessoas valorizam e vão se tiver muita pompa, muito nome. Eu estou lutando por cultos onde pessoas vão porque Jesus está ali, porque o Senhor dos Senhores está ali. Não tem a ver com o nome de quem está aqui pregando.
Ah, mas pastor, é mais difícil. Não, não é. Tira o olho da multidão e olha para a igreja. Tira o olho da quantidade e olha para a qualidade. Tira o olho dos seguidores e olha para os discípulos. Eu vou recomendar um livro aqui, ó. Anota aí. A Videira e a Triliça. A Videira e a Triliça. Lê esse livro aí, vocês vão entender muita coisa. Uma conferência como essa, com pastores, nós teríamos aqui talvez que abrir a galeria lá, se a gente usasse aquela estratégia que você sabe. Eu sei, a gente sabe, não sabe? Ei, você não sabe como é que é? Hein? Você não sabe? Um monte de gente que ficou perguntando se pagava ou não pagava, dependendo do nome, não ia nem perguntar o valor. O cara vem, é ou não é? Pois é, eu creio em consistência. Eu creio que a gente está lançando fundamento, e muita gente vai construir sobre isso. Eu não vou lançar fundamento errado, torto, fora do propósito, para ver depois lá na frente me arrepender daquilo que eu fiz e falei e ensinei. Deu para entender? Então todo o sincretismo de tudo que foi entrando, foi se tornando um tipo de igreja. Para mim é só um tipo, é um modelo, mas igreja não é isso. Eu luto contra isso. Igreja é igreja. Amém? Nesse propósito, construir uma mentalidade. Primeira coisa, irmãos, é entender que a gente está construindo uma habitação. E quando eu falo habitação, põe a mão assim, ó. É aqui, ó. Amém? É aqui, ó. Então você antes, quando pensava em igreja, olhava para o estabelecimento, CNPJ. Era mais fácil, não era, irmão? Hoje em dia o que você faz? Para que fique melhor a filmagem, fotografia, etc. Você deixa a parede pinta de preto, cinza, preto. E tem todo um padrão, não tem hoje? É ou não é? Tem que ter ar-condicionado, nós estamos num lugar que faz calor o ano todo. Tem que ter equipamento de som. Tem que ter o dono ali fazendo um sonzinho gostosinho. Tem que ter tudo isso, não é? É ou não é? Mas quando é fazer igreja, fazer uma habitação, construir dentro de pessoas, aí muito pastor é primário. Quando se fala de construir com tijolo, todo mundo é especialista, cara. Pensa, quer ver eu perguntar aqui, que pastor aqui que nunca pôs a mão, nunca fez, nunca teve interação com o mutirão? Fala aí, tem alguém aí? Levanta a mão. A maior parte de nós, irmão, já se meteu no meio da massa, foi ou não foi? Já fez obra. Rapaz, quando eu penso que isso acabou na minha vida, Deus dá outra obra para mim fazer, cara. Foi Jesus, eu não sou pedreiro. Tem mais obra pela frente para fazer. Agora, quando coloca pessoas diante de nós, o Senhor fala assim, ó, faz dela uma habitação. Faz dela o meu lugar. Porque quando você for cavar aqui, alguém foi cavar aqui, achou pedra, pissarra, talvez terra, talvez barro, lodo, talvez uma veia d'água passando nesses pilares, nesse fundamento. Foi ou não foi? Teve que cavar profundo. Quem está disposto, irmão, a estar diante de alguém e ajudar a cavar alicerces profundos dentro de alguém, de pessoas. Essa é a igreja que chegou aqui, não foi as paredes não, muita parede na Europa, muito lugar virou anfiteatro, virou galeria, virou loja. O que continuou foram pessoas que chegaram aqui, foram pessoas que pregaram para nós. Houve uma época que o Senhor trabalhou desenvolvendo o tabernáculo, a arca, a tenda.
O Senhor foi trabalhando algumas coisas que eram só sombras do que de fato Ele queria fazer. Então, você imagina lá Moisés trabalhando, Salomão trabalhando, edificando algo, mas você entender que não era aquilo ainda. Aquilo só apontava para algo muito mais excelente. Então muitas vezes nós estamos estudando e devemos estudar. Escute tudo para que você não me tenha como herege. Nós estamos estudando sobre Moisés. Estude, irmão, sobre Elias, Eliseu, Davi, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, sei lá. Você está estudando, amém? Só que quando eles estão no monte, os discípulos acordam no meio de uma visão, e eles olham e veem Jesus, Moisés, Elias. Pedro fala assim: Senhor, no meio de uma nuvem, vamos fazer uma tenda aqui para a gente ficar aqui, fazer tenda. Tem gente que não está habituado com o sobrenatural, né? Inventa cada coisa, né? É ou não é? Tem gente que vê o sobrenatural, não sabe como interagir, fica inventando coisa que não tem nada a ver. Mas de repente uma voz do céu diz assim: este é meu filho. Escuta isso, pastor. Esse aqui é meu filho. A ele ouvi. Tem um cara aqui do fundamento, Moisés. Tem um cara aqui profético, Elias. Mas eles eram líderes de transição, de um tempo. Vocês estão entendendo? Você tem que aprender com os ensinos deles. Mas agora a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. O reino de Deus foi inaugurado. Ele está dentro de vós. Então ouve ao filho. Aprenda com Moisés, aprenda com Davi, aprenda com esses homens. Mas ouve o filho, porque ali era sombra, ali eram líderes de transição. Nós estamos agora sobre o governo do Espírito, mas debaixo da aliança do Filho. Então, para Deus falar diante desses três personagens fortes para nós, amém? Pessoas fortes. Para Deus falar a ele ouvir, passa a ouvir a ele. O que ele está dizendo? A quem você está ouvindo, pastor? A quem, Neilton, você está ouvindo? Porque quem você está ouvindo vai determinar a sua compreensão do propósito, o seu nível de compromisso. A quem você está ouvindo, Evaldo? Você está ouvindo o barulho da pedra cair no chão? Só que esse pastor que vive chorando por causa das pedradas. Faz o favor, cessem as vozes da confusão, as vozes da perseguição. Cessem as vozes da contenda, do mexerico. Cessem as vozes da distorção. Que se ouça a voz do Filho de Deus. Que se ouça o bradar da voz do Filho de Deus. E quando você ouvir a voz dele, de fato, todas as vozes vão cessar. Chuva, tormenta, os discípulos gritando. Mas de repente uma voz vem para Pedro. E tinha a voz da dúvida. Se é tu mesmo, é um fantasma. De repente ele fala assim: sou eu. Vem sobre a minha palavra.
Quando você tiver uma palavra, irmão, o medo vai embora. Você vai parar de olhar a circunstância, vento, raio. Se eu fosse olhar os ventos, as tempestades, os raios, as pancadas, eu já tinha parado há alguns anos atrás. E eu não estou falando de pouca coisa não, viu? Mas a gente decidiu ouvir só uma voz inconfundível, é como voz de muitas águas. Quando Ele fala, o nosso interior estremece. Quando Ele fala, nosso interior, é Ele falando. Ao filho ouvir, porque nós não estamos trabalhando em nada novo, nós não estamos trabalhando em nada novo, nós estamos trabalhando em algo que já foi começado muito lá atrás. Você não tem algo novo, pastor Tiago. Já nós não temos algo novo, nós não temos. Em Hebreus, a tão falada galeria da fé, vai falar dos homens, de pessoas que andaram pela sua fé em Deus, e de atos que os profetas, sacerdotes fizeram em obediência a Deus. Mas veja bem se isso não tem toda a similaridade com aquilo que nós deveríamos acreditar. Olha isso aqui. Hebreus 11:9 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Sabe o que está dizendo? Deus te deu uma terra para você trabalhar nela, é a terra da tua promessa, mas ela é alheia, ela não é tua. Você está aqui de passagem. Não se apegue. Você não é daqui. Como em terra alheia, morando em cabanas. Irmãos, eu já mudei mais de 50 vezes. Eu vou morar num lugar, eu falo, é um novo campo missionário. Eu vou evangelizando o cara da padaria, o vizinho, quem chega perto eu vou evangelizando, porque eu não sei até quando eu fico. De repente o Senhor fala, muda filho, vai mudar de novo. Eu vou lançando a semente. Imagina o que é isso para minha esposa, que morou na mesma casa há 42 anos, 41 anos, 42 anos, na mesma casa. De repente casa com um cara que não... Pá. Imagina o que é isso para ela. Quando está ficando com cara de casa, o Espírito Santo começa a falar, você vai mudar. Eu estou quase comprando um... Se você quiser ofertar minha vida, eu aceito. Como é o nome daquele negócio lá? Motorhomes. Tem que ter 2 quartos, 3 quartos. Banheiro, tem que ter tudo, viu, irmão? Que é mais fácil, né? Não fica gastando com mudança, só liga o motor e... Não paga aluguel, só IPVA. E agora o DPVAT. Isso é assunto para outra hora. Eles habitavam em cabanas, irmão. Sabe por quê? Não tenho raiz aqui, eu não vou ficar aqui. Eu não sou daqui. Eu sou peregrino nessa terra. Você está entendendo? É um tempo da nossa peregrinação. É só isso, não se apegue a nada aqui. Você veio aqui para cumprir um propósito, um projeto. Não se apegue a nada. Não pare em nada. Cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. São gerações após gerações com o mesmo entendimento. Está entendendo? Eu estou aqui fazendo o que Deus me mandou fazer,
mas eu não sou dessa terra. A minha terra é no céu. Lá não é só o meu destino, não. A minha origem é o céu. Eu vou voltar para lá. E meus filhos é Isaac, Jacó, e vai, né? Eles vão ter o mesmo sentimento. Eu estou ensinando isso para eles. Não se apega a nada aqui, porque muitos têm um sentimento: eu preciso vencer no mundo. Irmão, vencer no mundo é ser bem sucedido nos negócios. Agora, vencer o mundo é outra coisa, é bem diferente. Estou ensinando pessoas a vencer o mundo, porque tem gente que vence no mundo, mas perde para o mundo. Para vencer no mundo se corrompe, para vencer no mundo se vende. Agora, para vencer o mundo, você tem que manter a hombridade, o caráter, a idoneidade. Está entendendo? Não tem como vencer o mundo barganhando com o capeta. Você tem que dar ordens, amarrar o valente para saquear o inferno. Você não negocia com ele. Porque esperavam a cidade. Isso não é novo. Isso não é novo. O que João viu em Apocalipse, essa esperança, essa expectativa, ela não é nova. Quando o anjo fala, sobe. Não é isso, Adalto? Sobe mais. Ele só via caos, guerra, problema. Aí ele ouviu um anjo: sobe mais, vem aqui ver. Sabe o que ele viu? A cidade que Jacó, Isaac, Abraão, que nós estamos esperando, a noiva do Cordeiro. A cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor. Você conhecia Deus como Pai, como excelso, soberano? É ou não é? Ele é onipresente, Ele é onisciente. É ou não é? Deixa eu te apresentar um Deus que é arquiteto. Deixa eu te apresentar um Deus que é arquiteto, que o artífice construtor é Deus, e Ele está construindo algo. Essa era a expectativa dos nossos pais na fé, e essa tem que ser a minha, a tua expectativa, pastor. O teu sucesso não é medido pela quantidade de gente que está dentro de uma congregação. O seu sucesso é medido pela quantidade de Deus que está dentro de cada pessoa. Essa é a construção. E agora que vem aqui, vamos para Colossenses 1, 26. Colossenses 1, 26. Esse assunto não foi revelado a Jacó, a Moisés, a Abraão, a Arão. Nenhum dos nossos pais na fé viram isso. Colossenses vai trazer algo aqui que ficou reservado por todos os séculos e todas as gerações, para mim e para você. Cara, só isso me deixa doido. Você imagina que ele escondeu isso de todo mundo? Ficou escondido. Você está tendo acesso a uma revelação que só a nossa geração está tendo acesso. Só a nossa, outras não tiveram. Olha só. O mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações estava oculto. Ninguém viu, ninguém sabia.
e agora foi manifesto aos seus santos. Agora, estava oculto, ninguém sabia disso. Agora, meu temor é de liberar isso aqui. Eu não sei a resposta que você vai dar para isso aqui. Esse é meu temor. Porque esse tipo de palavra aqui é decreto, entende? Não é uma conversa de canto. Isso aqui são decretos do céu. Isso aqui precisa de resposta. Vai ter que dar uma resposta para isso. Senão Jesus vai chorar na porta da cidade de novo, porque pessoas não reconheceram o que ele estava fazendo. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Ele quis fazer conhecer que há riquezas da glória desse mistério. Esse mistério, ele tem riquezas, mas ele quer que seja manifesto em meio a quem? Os gentios, sobre nós, que é Cristo Jesus em vós. Um construiu um tabernáculo, o outro construiu um templo, Davi uma tenda, outro fez uma arca, pôs a vara lá dentro, não foi? Foi ou não foi? Em cada tempo Deus deu um desígnio, um propósito. Noé, faz um barco grande, uma arca grande. Vou te dar as medidas. Olha o arquiteto aí, engenheiro naval. Vou te dar as medidas. Vou mandar os materiais. Vou te dar habilidade para lidar com madeira. Ei, Noé, está disposto a trabalhar para mim pelos próximos 100 anos? Pastor, você está disposto a dar toda a sua vida para esse projeto que Ele colocou no teu coração? Calcula, faz conta, pastor. Depois de lançar a mão na arada, não dá para olhar para trás. Só que lá era uma arca, era uma tenda, era um tabernáculo, era um barco. E de repente Ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que a obra desse tempo é Cristo em vós. É edificar Cristo nas pessoas. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, é a esperança da glória de todos os seres angelicais, de todos os principados, de todos os seres viventes. Há uma ardente expectativa de Cristo ser gerado em vós, do amadurecimento dos filhos. Céus e terra, todos os seres têm uma expectativa de Cristo ser gerado em você. Aí de novo, você vai ver homens e mulheres dizendo assim: para essa tempestade agora, cessa, mar, parou, deu. Porque uma expectativa de toda a criação pela manifestação dos filhos. De novo você vai estar chegando no lugar e os demônios vão gritar: que tenho eu contigo, Jairo, filho de Deus Altíssimo. Só que agora não precisa mais gritar assim: cala a boca, eles não podem saber. Que agora é para saber. Agora o mundo tem que saber que tem filho de Deus nessa terra.
Eles têm que saber que tem homens e mulheres que são filhos nessa terra. Quando os discípulos de João vieram a Jesus, João estava debaixo de pressão, irmão. Então ele manda perguntar: tu és aquele que havia de vir, ou ainda virá outro? Fala para ele que o reino de Deus está se manifestando. Os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, as pessoas estão sendo livres de todo o cativeiro. Fala para ela que o reino de Deus está aqui. Está entendendo? Quando disserem para você que está ali, está aqui, está lá, meu Deus, aparências visíveis, fale para eles assim: o reino de Deus está dentro de vós. Você pode aplaudir Jesus? Só um pouquinho. Isso é manifesto a nós. Só que entenda, isso não vai acontecer do nada, sabe? Do nada vai acontecer. Não, vamos orar que o Espírito Santo de Deus vai fazer. Irmão, ele vai fazer. Pastores, pastoras, levanta a mão aí, levanta a mão assim, ó. Ele vai usar você. É você que ele vai usar. Essa palavra está conectada diretamente a um texto que talvez seja o texto que eu mais falo. Efésios 4. Isso aqui tem que alinhar o teu ministério. Teu coração tem que alinhar aqui. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, mestres, vírgula. Tem vírgula aí? Eu gosto de falar dessa vírgula, irmão. Estuda já. Vem coisa arada depois dessa vírgula aí. Para o quê? Edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Unidade, irmãos, não é estar todo mundo junto aqui sentado. Isso aqui não é unidade, isso aqui pode ser considerado comunhão, se de fato a gente trabalhar para a comunhão. Unidade é estarmos em Cristo. Então, se você está aqui em Manaus em Cristo, eu estou lá em Belém do Pará em Cristo, nós temos unidade. Para muitos, unidade é estar debaixo da mesma casa. Unidade bíblica é estarmos todos em Cristo Jesus, amém? Então nós temos que trabalhar. Olha aqui o propósito do nosso chamado. O propósito é a edificação do corpo de Cristo. O propósito é que nós levamos todos à unidade de fé. Como é que a gente ia trabalhar por unidade de fé se a gente falava mal da outra congregação, da outra denominação? Como é que a gente vai chegar à unidade de fé se a gente proibia os irmãos de se relacionar? Irmão, na ignorância a gente trabalhou muito para construir um império, não foi o reino. Porque o império ele é dividido, o reino não. O reino está firmado em Cristo. Ele é o cabeça. E eu gosto de sempre frisar bem que ele deu pastores para a igreja, deu igreja para pastor, e pastores no plural, então ele deu mais de um. Essa tarefa é coletiva. Nós vamos ter que aprender a fazer isso junto. Irmão, lá na congregação, na comunidade de fé, tem mais pastor às vezes do que crente. Eu fico pensando que Deus vai mandar muita ovelha para dar trabalho. Amém? 13. E aqui está conectado, Jairo. Está conectado com Colossenses 1:26. O 13, olha só. Olha como ele te passa uma responsabilidade de corresponder a um momento de revelação da eternidade.
Ele está manifestando que Ele quer agora, a expectativa de toda a glória é Cristo em vós, não é isso? Só que agora Ele está falando aqui que quando Ele desenvolveu os 5 ministérios, um dos objetivos no versículo 13 é até que todos cheguemos à unidade de fé, estarmos em Cristo, e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa. Ele está dizendo o que, pastores? Colossenses fala da revelação das revelações, da consumação de tudo, que é Cristo em vós, que a glória, todas as ferramentas, todos os recursos estão disponíveis para você, se você for trabalhar para que Cristo seja gerado nas pessoas. E agora não dá para terceirizar, porque Ele simplesmente chega aqui e afirma o seguinte: eu dei pastores para a minha igreja, e o objetivo é que eles sejam um, eles cresçam na medida do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Cristo. Ou seja, o teu chamado, a tua vocação, tudo que Deus te deu tem que trabalhar para gerar Cristo nas pessoas. Não é ficar fazendo entretenimento o tempo todo, pelo amor de Deus. Eu creio, irmão, no lazer, eu creio no entretenimento. Dos significados, dos 17 significados de apacentamento, é lazer, é recreação. Mas tem gente que transforma a vida de apacentamento só em lazer e recreação. Só isso. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pare de reclamar que as pessoas estão indo de um lado para o outro. Campanha de ficar feliz, campanha de pare de sofrer. A tua vitória chegou, fique mais rico ainda, fique lá rico demais. Sabe por que elas são sopradas por todo vento de doutrina? Porque nós não estamos pregando a verdadeira doutrina. O que Jesus disse? Se você beber da água que eu te dou, você não vai ter mais sede. Se a gente der da doutrina do Espírito, da palavra, ei, pode soprar esses ventos besta aí, pode soprar. Sabe o que acontece? Só passa. A gente lá estimula os irmãos e ajudar alguns projetos, e alguns pastores falam: cara, você não tem medo deles ir embora? Eu falei: não, eles não são meu. Mas olha, existem alguns que com astúcia enganam fraudulosamente. Eles vão enganar fraudulosamente quem é menino. A gente dá feijoada lá, irmão. Meu neto com pouco tempo, piquitinho, a Fabiana já dava comida para ele. O pessoal não tem que dar papinha, não, já é comida. Dava carne, açaí, irmão, com farinha, peixe, comida. Nós dá comida para as crianças. Hebreus fala: deixando os ensinos elementares de Cristo Jesus, seguimos. Ele está chamando de Cristo elementar, ele está falando que nós temos um tempo de ensinar fundamento, imposição de mão, amém? Renúncia, arrependimento, obras mortas. Ensinei a papinha, o começo, inseri você na graça. Agora é formar Cristo nas pessoas, é ensinar ela a usar a espada que está do lado dela. Ela olha para a espada e não sabe o que faz com aquilo. Subir o nível, formar Cristo nas pessoas,
É diferente de construir parede, né? É bem diferente. Agora, João 17 vai dizer assim, 21. Para que todos sejam unidade, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade, crescer e amadurecer, deixar de ser menino, porque Gálatas, ele vai falar, Gálatas 4:1, vai falar que o menino que é herdeiro, ele não difere de nada de um escravo, ele não pode desfrutar da herança. Nós temos que ajudar os filhos de Deus desfrutar da herança. Existe uma herança. Você já viu um herdeiro ter que fazer campanha para o pai para desfrutar da herança? Sabe o que ele faz? Ele amadurece. Aí o pai fala: Tó filho, tô a chave do carro. Tó filho, vai lá e faz, filho. É ou não é? Eu tenho um filho que agora em julho está fazendo maioridade, o Gustavo. Por algumas vezes ele quis dirigir o carro. Eu falava assim: não filho, não dá, não pode. Não pai, nós vamos lá para a ilha, lá na ilha, lá não tem ninguém lá, pai. Eu falei: mas Jesus está lá, pai. Jesus está lá, filho. Aí ele: pai, mas eu já sou grande, pai. Quantos anos você tem, filho? Você já tem carta? Não. Então, não. Sabe o que você tem que fazer? Alimente para que ele cresça, amadureça. Ajude a gerar habilitação para ele poder dirigir. Sabe o que era mais fácil? Era muito mais fácil quando a gente falava assim: vamos fazer aqui uma campanha de sete cultos. É ou não é? E cada culto você vai ter que trazer uma oferta especial. Pastor, se você tem alguma dúvida, eu estou te dando Bíblia, para que você fale assim: cara, não tem como correr disso. Os antigos trabalharam pela cidade que João viu em Apocalipse 21. Uma cidade, você está entendendo? E nós estamos preparando pessoas para morar nessa cidade. Só que vão ser pessoas lapidadas de dentro para fora. Foi outro erro nosso. É muito mais fácil dar um jeito de crente. Adalto, eu congregava numa congregação batista e eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa social. E minha avó foi me ajudando a guardar dinheiro na minha adolescência. E aí eu fui com a avó lá em Osasco, lá em São Paulo. Conhece São Paulo? Osasco. Lá no calçadão de Osasco, na rua direita. Não era que Paulo estava não, tá? Fui lá comprar um paletó com a avó e deixei pelo gosto da avó, que a avó sempre tem bom gosto, é ou não é? Não é, Tiago? Tiago foi criado pela avó, ele sabe muito bem. A avó sempre tem bom gosto, é ou não é? Aí a avó chegou lá, foi escolher. A avó escolheu um sapato vinho, com franjinha e um negocinho brilhante. Rapaz, já pôs aquelas luvas na pata do gato, que o gato fica assim? Era eu com o sapato.
A avó escolheu uma calça e um paletó, aqueles que dobrava aqui assim, ó. Lembra? Marrom. Um cinto marrom. Uma camisa creme. E uma gravata degradê, sabe? Indo do paletó para a camisa. Tudo ornando. Eu falei, tô abafando, cara. É ou não é? Passei na farmácia, comprei um gel cola. Fiz o cabelo bonitinho. Botei minha Bíblia debaixo do braço. Falei, agora eu vou arrebentar. Eu vou arrebentar. E cheguei e fui. Cheguei na porta da igreja. Irmão, crente, né? Faz o ar de crente. Não tem um ar de crente? Minha esposa até hoje ela faz assim. Se ela usar uma roupa e tiver minha, ela faz assim, ó. Ela tem umas manias dela, que eu admiro isso nela. Gente, na praia, cheio de areia em cima da gente, ela tá com a bermuda e o bolso fez assim, ó. Aí ela. Eu não sei se ela tem toque, eu acho que não. Quando eu cheguei na porta da congregação, a pastora virou para mim: uau! Hoje você está vestido de crente. Era para mim ficar feliz, irmão. Que é tudo que eu queria, porque toda a vida as pessoas olhavam para mim com ar de quem assim está chegando favelado. Eu ganhei uma camisa, uma blusa de frio da Gaviões da Fiel, era a única que eu tinha, nem corintiano eu sou. Eu chegava, o povo ficava me olhando, achando que era eu que estava fazendo arrastão um dia de jogo lá na porta do estádio. Um gavião desse tamanho. O pessoal da Gaviões passava, fazia assim, ó. Aquele monte, eu vou falar que eu não sou corintiano, vou apanhar, né? Um dia eu estou indo embora para casa, começou a cair garrafa do céu, assim, ó. Eu fiquei, isso? À noite, depois do culto, domingo. Um monte de palmeirense vindo correndo, jogando garrafa em cima de mim. Eu comecei, quando eu ia para casa, eu virava a jaqueta do avesso, para ninguém ver o gavião escrito, Gaviões da Fiel. Aí eu falei, hoje vão me elogiar, né? Porque eu tô que tô e não tô prosa. Mas na hora que alguém falou assim, ó, olha, hoje está vestido de pastor, de crente, ó, ai meu Deus, deu um negócio ruim dentro de mim. Eu dei a paz do Senhor, que não era só a paz do Senhor, né? A graça e a saudosa paz do nosso Senhor Jesus. Não é assim? Tem que ter um negócio. Irmão, eu peguei o rumo, entrei, sentei naquela crise e comecei a chorar. Falei, Senhor, tem tanta coisa aqui dentro para ser mudada que ninguém está preocupado. Eu não tenho paternidade. Eu sou cheio das crises. Eu sofri tantas coisas. Tem tanta coisa aqui dentro que precisa ser mudada. Eu não quero status de filho sem de fato ter sofrido a transformação necessária. Já arranquei o paletó, arranquei a gravata, pus do lado. Terminou aquele culto, eu fui embora para casa, aposentei aquele negócio. Eu falei, eu quero sofrer uma transformação que venha me transformando, me curando, me libertando, lá de dentro do meu ser para fora. Eu quero algo que venha de dentro, profundo, genuíno. Irmão, eu era só um adolescente, talvez, sei lá, com 14 anos de idade. Eu já entendia que queriam estereotipar a gente, que queriam colocar algo assim meio por fora. Que é fácil, né? Você faz essa segregação, essa separação, sei lá como é que fala. É ou não é? Eu falei, não, isso é pouco. Um dia eu estava com meu filho Lucas, ele está por aí. Eu estava na Avenida Paulista, andando, indo no escritório, e ele do meu lado, ele era pequenininho assim. Ele ficava olhando assim, um monte de prédio. Aí ele falou, pai, aqui é a Avenida dos Crentes. Está todo mundo de paletó e gravata, pai.
Eu falei: filho, eu não tenho nada com isso, é bonito. É ou não é bonito, irmão? Você não fica bem trajado? É ou não é? Quando você é magro, principalmente, né? Não, na boa, eu não me sinto bem com roupa nenhuma, por isso que eu uso assim. Mas eu percebi um bichinho querendo picar meu filho. É sutil, é ou não é? Eu falei: filho, eu não sei se eles são filhos de Deus. Crente até o diabo é. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que de fato separa é um coração quebrantado e contrito, que a esse Deus não rejeita. É onde nós pastores temos imensa dificuldade, porque foi fácil construir parede, foi fácil, irmão, vestir, foi fácil mexer por fora. Nós estamos chegando no tempo de uma profunda compreensão, que nós vamos ter que trabalhar muito, mas é para causar mudanças que venham de dentro para fora. Nós vamos ter homens profissionais, depois da vírgula. Cadê a vírgula? Põe aí, Efésios, põe aí para mim. Filipenses, Efésios 4:11. Eu creio, meu irmão, que vão ter homens que vão sentar, não vai ser no púlpito aqui com o microfone na mão, que vão sentar diante de um casal que estão cheios de motivações erradas, está entendendo? Em meia hora de conversa, são quiropratas, são pessoas da quiropraxia, é assim que fala, que vão pegar e pôr os ossos no lugar. Porque antigamente, Tiago, a gente não sabia lidar com casamento. O cara chegava e falava: tinha um problema com a mulher, sabe o que a gente falava para ele? Precisa orar, irmão. Você já fez isso, pastor? Você precisa orar mais. Sabe o que acontece hoje? Tem que orar, e muito. Mas a gente chega, tem pessoas especialistas que chegam assim: como é que você está lidando com a tua mulher? Hein? Você está beijando a boca dela? Fala aí, você está beijando? Estou perguntando. Beijou hoje? Está perdendo tempo, irmão. E tu que está dando risada dele, já beijou na boca? Pagou? Treino pago? É ou não é? Tem conselhos práticos para a vida conjugal, irmão, né? Vamos orar para ver o que Deus faz, irmão. Você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Tem conselhos práticos. Então está vindo aí, hoje nós estamos num tempo dos especialistas, que vão sentar e cuidar de casamento, vão sentar e saber cuidar do coração do jovem, vão sentar e saber cuidar do coração da mulher, vão lidar com a mulher, trabalhando de dentro para fora. Dá mais trabalho, irmão. Mudar a roupa de alguém é de um dia para o outro. Você vai na loja, põe um paletó, tá crente. Irmãos, eu amo os irmãos do paletó, entenda aqui em nome de Jesus, amém? As irmãs do coque, tem a irmã do coque aí? Da saia, aprendi muito com eles, muito. Mas eu estou falando de não se tornar, desculpa o peso dessa palavra, de não se tornar sepulcro caiado. Bonito por fora, lindo por fora e podre por dentro. Você pode ficar em pé? É um reino construído por pedras. Não dispersa, meu irmão. Pedi para você levantar só para você parar de bocejar na minha frente. É um reino. Olha em volta aí, vê cada pedra diferente. É ou não é? É pedra de todo tipo, é ou não é? Como é que a gente constrói? Os edificadores, escuta isso aqui,
Os edificadores da época de Jesus rejeitaram a pedra angular que o arquiteto Deus mandou para a terra. Saiu do padrão. Você vai ter que aprender a trabalhar com os padrões de Deus. Você vai ter que aprender que os diferentes tornam a edificação mais forte. Você vai ter que aprender a trabalhar com gente de cultura diferente, pensamento diferente. Você vai ter que aprender a construir com pessoas que nem sempre vão concordar em tudo. É ou não é? Nessa tentativa de deixar tudo similar, igual, a gente lançou muita pedra fora. Se nós vamos falar acerca de reino de Deus, nós vamos ter que nos tornar especialistas em tratar e alinhar o coração de pessoas. Porque muitos querem um modelo de reino, para ir lá, uma pregação, para pregar no final de semana lá sobre reino, lá na congregação. Vai lá pregar de reino lá, irmão, vai quebrar com tudo que você está construindo. Vai lá, pega o que foi pregado aqui, prega lá. Se você está comprometido com o reino de Deus, vai edificar. Agora, se você está construindo um impériozinho particular, vai cair tudo por terra. Se você está construindo algo para Deus, você sabe agora que a expectativa do céu, de toda a glória, é que Cristo seja formado em vós. Vós coletivamente, unidade, corpo, e vós, pessoa, dentro de você, o caráter de Cristo em vós. Então nós vamos ter que trabalhar, pastores, nosso chamado foi para isso, e para isso nós vamos ter todas as ferramentas do céu para trabalhar sobre isso. Nós vamos ter tudo que está à disposição, todo recurso, toda ajuda, todo entendimento, revelação. Mas é para isso. Pastor, parou lá, Deus não está enviando nada, Deus não está mandando nada. Irmão, você está fazendo o que Deus te mandou fazer. Ele não vai te dar recurso para você fazer o que você quer. Ele vai te dar recurso para você fazer o que Ele quer que você faça. Agora, se você entender o porquê do teu chamado, que é construir Cristo, uma unidade, e é em todos, é até que todos cheguem. Diante de você se alegrar porque você está chegando na frente, é até que todos, irmão. Só acaba quando todos conseguirem. Está entendendo? Se a gente está ferramentado para isso, foi chamado para isso, então entenda, pare tudo que você está fazendo que não contribui para que Cristo seja formado nas pessoas. Pegue cada projeto, olhe para o projeto e fala: isso aqui é para formar Cristo nas pessoas? Não, para. Isso aqui continua. Isso aqui não é, para. Se o que você está fazendo é uma torre para o seu nome ficar conhecido, você vai ganhar Deus como inimigo. É Ele que vai derrubar essa torre aí. Agora, se você está construindo um lugar para Ele ficar, para Ele morar, para Ele estar, se prepare, irmão. Tudo que você precisa vem. Tudo que é necessário vem. Pega isso aí, irmão. Tudo que é necessário vem. Quando você busca o seu reino e a sua justiça, as demais coisas vos alcançarão. Você está entendendo? Então, quando você tiver com o foco certo naquilo que Ele está construindo, tudo que é necessário virá e te alcançará. Como eu disse, a conversa é para pastor, né? É gente que entendeu a responsabilidade que recebeu do Senhor.
E aqui eu quero fazer uma pergunta objetiva, e aqui eu quero pedir que, se possível, os irmãos da internet, não quero expor ninguém, então eu quero pedir que a câmera, se possível, fica para cima aí, se der, deixa só o áudio, mas eu não quero que a imagem de ninguém apareça. Vê aí o que vocês fazem aí. É muito franco a coisa. Aqui é uma conversa de conversão, de alinhamento de uma visão que porventura estava distorcida. E aqui só você e Deus sabe. Saiu, né? Saiu. Tá. Deus quer alinhar a visão de alguns. Irmão, você pode fugir com a visão distorcida se você quiser. Minha irmã, mas o Senhor quer alinhar o entendimento. Só que você tem que abandonar, tem que renunciar. Ele não vai vir tacar fogo em algo. É você que tem que falar, está aqui, ó. Não estava bom isso aqui. Eu estou entendendo agora o porquê que o Senhor me chamou. Porquê do meu desconforto, com tanta coisa que eu ouvi. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias. Está entendendo que você... o porquê da tua vocação e do teu chamado? Eu não quero saber se você é presidente, presbítero, eu não quero saber. Eu quero saber de gente comprometida com essa revelação aqui, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, é que agora foi manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, desde o mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero saber de homens e mulheres que estão comprometidos com isso. Eu não quero fortalecer o império de ninguém. Eu não quero trabalhar de novo e retrabalhar. Irmão, eu cansei de fazer qualquer coisa para ver se dava certo. Eu quero fazer o que Ele está fazendo. Ele está formando Cristo nas pessoas. Ele separou homens e mulheres para formar Cristo nas pessoas, para levar as pessoas à maturidade do varão perfeito. Então, se você quer abandonar algo que você hoje entendeu que não está alinhado com o propósito, é no altar que você entrega, meu irmão. Não estou acostumado com isso. Não precisa estar acostumado, não. O altar santifica. Então eu vou pedir você que quer trazer algo aqui para ser alinhado. Só que você tem que renunciar a toda uma movimentação para entrar no que Deus tem para a tua vida. Você vai ter que renunciar, meu irmão, minha irmã. Isso serve para todos, viu? Para todos. Inclusive, se você está pensando se vem ou não vem, por causa do teu status de pastor, é só um status, não é um encargo que você tem. Se Deus falou com você e você não está vindo por causa do status, é só status que você tem, é só um título, não é um encargo que você tem. Porque o encargo te faz renunciar, o encargo te faz entregar. Irmão, tem mais gente, isso é muito sério. Você quer caminhar na mesma estrada, fazendo alguma coisa, e eu estou falando para você, está aqui, ó. Você foi chamado, preparado, forjado para ser ferramenta de Deus, para edificação de outras vidas. Não foi para ser promoter, não foi para ficar entretendo, não. É muito mais profundo, tem a ver com algo eterno. Ele trabalhou, sonhou acerca de você antes da fundação do mundo.
ouvides a voz do Filho de Deus, não endureçais os vossos corações. Vem um batismo de arrependimento, Pai. Batismo de arrependimento. Vem alinhar o nosso coração, o nosso ministério, Pai. Vem alinhar o nosso coração e ministério, Pai. Deus te deu influência, é para o reino. Deus te deu recurso, é para o reino. Deus te deu intrepidez, carisma, é para o reino. É para o reino. É tudo recurso. É tudo recurso. Isso ainda não é a sua herança. É tudo recurso. Pastores, vamos orar pelos nossos irmãos, por favor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. As carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Carroças e eu afundei meus barcos
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, Mas a fechada é você, é tudo sobre. você. Então me tira o medo Vai dizer, Moisés, suba em meu lugar. me faz entender que a Tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada É você, é tu. Só quem vai subir, só quem vai subir, diz. Eu vou subir no monte que muitos desistiram. e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa E vou fazer morada. e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte Que muitos desistiram. E vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte. mais perto Escuta isso. da cruz. Escuta. Tem algo a ser liberado aqui, ó. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Tem uma unção para ser liberada aqui. Unção. Poder como o de um boi selvagem. Boi selvagem é cerca, não segura ele. Por isso que você muitas vezes se sentiu desconfortável quando algumas tentaram colocar algumas cercas em volta de você. Boi selvagem não se coloca canga em boi selvagem. Sobe para ver num boi selvagem, para ver o que acontece. Por isso que muitas vezes quando pessoas tentou subir em cima de você, não deu certo. É um boi selvagem que está sendo liberado. Deus está destravando você de coisas, tentar botar em volta de você, tentar montar em você, com princípios de homens, com doutrinas de homens. Até hoje você se sentia rebelde,
Você está entendendo que não era rebeldia, era só o Espírito de Deus insistindo com o propósito dele na tua vida. E derrama sobre mim óleo fresco. Tem óleo fresco aqui agora. Óleo fresco. Recebe aí, Evaldo, óleo fresco. Azeite fresco. Óleo fresco. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Esse é o meu lugar. E eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei, eu não temerei. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei o que me possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Me lanço no fogo. Eu não tenho medo. Novas forças, Pai. Novas forças, Pai. Novas forças, Pai. Renova, Pai. É um óleo fresco. Esse é o meu. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. E fere meu coração. Com a ferida de fome por ti. Fere meu coração. Com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere, 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 fere e fere meu coração. Sim. Com a ferida de fome mais, por mais, ti. mais, mais. Flui, 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 Com a flui. ferida de sede por ti, Deus. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha.
o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar. diante do teu altar. Oh, yeah, desciende con tu fuego. Oh. Pastores, em volta ali, ó. Em volta ali, pastores. Em volta aí, pastores. Amém. Em torno, Oh, pastores. se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, e como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. E vem mais uma vez. Sim, e vem mais uma vez. Checararaba, checaturiacataraba. Faz a eternidade se alinhar. Eia, 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 eia. E na terra nós Somos proclamados. aviva-nos, 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 Senhor. E fere Meu coração. Mulheres que não querem protagonismo, mas querem o Espírito Santo de Deus reinando em nossos corações. Nós dizemos não, não ao que o feminismo quis nos fazer. Nós dizemos não ao que o sistema quis nos fazer. Mas nós dizemos sim, sim para o que o Espírito Santo de Deus tem para fazer nesses dias, nesse tempo, nessa geração. Mulheres, vocês são fortes e guerreiras. Vocês são fortes e guerreiras, mas são ternas e suaves para ouvir o Espírito Santo de Deus. Que não haja mais nenhuma voz em nosso coração. Que nós não ouçamos mais nada além do doce, da suave voz do Espírito Santo de Deus. É tempo dessas mãos serem cada vez mais juntas, apertadas. É tempo dessa roda crescer. Se nós explicarmos, multiplicarmos o que está no nosso coração. As mais velhas ensinando as mais novas como serem boas esposas, como serem boas mães, mas acima de tudo como serem mulheres segundo o coração de Jesus. É tempo, é tempo, é tempo. fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha.
Oh, fere meu coração como a ferida de fome por ti. E fere meu coração como a ferida de sede por ti. Me ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, Eu não vou descansar. até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, diante do teu altar. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo. E Santo, Santo, Santo Espírito, oh, batiza-nos, batiza-nos, batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, 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 Santo. Santo Me esvazia de mim, me transbordar de ti. Nós abençoamos as vossas vidas. Esposas, nós maridos, abençoamos as vossas vidas. Vocês são poderosas, preciosas, únicas. Nós reconhecemos o quanto de Deus existe sobre cada uma de vocês. Reconhecemos que muito só é possível por causa que Deus as enviou com o coração de que vocês têm. Muito do que está sendo visto, está sendo feito, desenvolvido, falado, tem a ver com vocês. Então nós queremos abençoar as vossas vidas. Sejam fecundas, frutíferas, que cada uma dê fruto segundo a sua espécie, que vocês fluam, que vocês voem, que vocês preguem com a vida e com os lábios, que vocês sejam ousadas, intrépidas, poderosas, cheias do Espírito de Deus. Nós damos legalidade, autoridade para vocês fluírem, para vocês fluírem, para vocês fluírem, para vocês fluírem, para vocês fluírem. Flua na minha presença, Miriam. Flua neste
momento. Dance na minha presença. Eu sou teu Deus que te sustenta. Dança na minha presença, Miriam. Tu irás cantar o hino e